Olá, pessoal. Boa noite. É uma honra, presidente, estar com todos vocês aqui nessa noite. Obrigado pelo convite. Realmente, eu já consigo me sentir em casa com vocês e até mesmo da família. Depois desses estudos e essas pesquisas, e perceber que o Centro de Letras fez parte da vida do meu avô e do meu bisavô, e eles consideravam o Centro de Letras como uma casa, realmente, eu também já me sinto em casa. E estar entre vocês hoje é muito importante para mim, né? Falar para vocês um pouquinho desses precursores, como o Ney comentou. Alcebiades, ele, na primeira gestão, junto ali com 65 intelectuais da época, liderados por Euclides Bandeira e Emiliano Perneta, eles compuseram a primeira gestão do Centro de Letras, em 1912. Então, uma honra saber dessa história. Mas eu gostaria de iniciar pelo meu avô, não pelo meu bisavô. Mesmo o meu bisavô vindo antes do que ele, tudo começou no meu avô para mim, porque na minha infância eu muito pouco ouvi falar do meu bisavô, do Alcebiades Plezan, mas eu ouvia falar muito sobre o meu avô, o de César Plezan. O de César Plezan, ele teve 4 livros publicados que foram bem conhecidos e também fez parte da Academia Paranaense de Letras. Então, ele fazia parte das conversas que eu tinha com a minha avó. Ele faleceu em 69, então eu não o conheci. Mas, por esse histórico, eu sabia e ouvia falar dele. Na época da infância, eu tive contatos com alguns livros dele e já me aguçou uma curiosidade em conhecer esse jornalista, esse escritor. Por décadas ele foi jornalista e editor-chefe na Gazeta do Povo, um grande jornal aqui no estado do Paraná. Então, eu sempre tive já essa curiosidade. E também porque a minha avó comentava, você lembra muito o seu avô. E eu ficava pensando, quem será que foi o meu avô? Então, na época, eu lembro que eu estava ali no Cefet, eu já, no segundo grau técnico, eu fiz uma breve pesquisa, mas não tinha muitas informações. Mas, de alguns anos para cá, eu acabei me interessando mais ainda em conhecer a história do meu avô. Fui procurar alguns livros aqui na casa do meu pai e não encontrei, então eu não tinha nenhum livro dele, né, um livro impresso dele, só tinha alguns nomes e eu ficava naquela curiosidade. Às vezes, quando conversava com meu pai, ele falava alguma coisa, contava uma história, contava do trabalho dele na Gazeta do Povo. A minha avó já comentava que ele, como editor, ele corrigia muitos discursos, inclusive políticos da época, e que ele também editava vários livros, e tinha uma coluna específica para ele, que ele colocava vários comentários, muitas vezes calorosos, de figuras importantes da época, de pessoas relevantes na sociedade, e mais especificamente para a área da política. Isso não rendeu para ele muito lucro, né? Porque o meu avô, ele acabava falando, às vezes, um pouco demais, né? Alvoroçado, ele era muito ligado com essas questões de liberdade, de expressão, e acabava se opondo, em muitos momentos, com várias questões postas pela política e pela sociedade no momento. Ele, numa entrevista que eu resgatei para fazer essa pesquisa, ele comenta que, por causa desses escritos, desses registros, acho que tem algum microfone aberto, eu ouvi aqui, ele acabou sendo preso mais de 104 vezes.
essas prisões, em muitos momentos, foram em meio aos seus discursos, que ele fazia muitos discursos ali na esquina das Marechais, mais ou menos ali, tinha um bar chamado Bar Americano, e era ali o ponto de encontro de alguns intelectuais da época. Ele era muito boêmio, e ele fazia alguns discursos calorosos, que alvoroçavam um pouco o ambiente, e acabava sendo preso. Ele coloca nessa entrevista que essas prisões acabaram tolhindo a liberdade dele por uma média aí de uns 4 anos, contando todas essas prisões que ele teve, inclusive na Ilha das Cobras, ele teve um tempo que ele também esteve recluso. Então, esse perfil do meu avô, ele sempre foi muito intrigante para mim. E era mais ou menos isso que eu conhecia, que ele fazia muitas entrevistas e fazia os seus livros, eram livros, a maioria que juntava biografias de pessoas relevantes na sociedade daquela época. Então, alguns livros que o meu pai comentou, cada capítulo falava de alguma pessoa relevante daquele momento no olhar dele. Nessa pandemia, com esse tempo a mais que a gente acabou tendo, me instigou mais a fazer essa pesquisa e me aprofundar. E eu acabei resgatando pela internet 3 dos 4 livros dele, né? Os livros físicos. Em diversos sebos no Brasil, eu acabei adquirindo esses livros. E agora eu vou pedir para o Cláudio, só um pouquinho, gente. Vou pedir para o Cláudio colocar a primeira apresentação, que apresenta as capas, Cláudio, dos livros do de César. Ele vai compartilhar com vocês. Então, tem o primeiro livro ali, um dos mais conhecidos, Figuras e Figurinhas, que foi lançado ali em 1919. E o nome mesmo fala, né, Figuras e Figurinhas. São uma coletânea de biografias de personagens, pessoas importantes da sociedade da época ali do Paraná. Um segundo livro, também bem conhecido, é esse Visões Panfletárias. Também é uma coletânea de biografias de personalidades da época. Pode passar para o outro. E também um conhecido que é Tocaias da História. Alguns nomes bem sugestivos e os livros são bem interessantes. Não tinha conhecimento de como que era o conteúdo, sabia de algumas coisas. Mas, ao resgatar, eu pude ver realmente o conteúdo, como ele é interessante. O Cláudio pode voltar agora um pouquinho para mim aqui. Aí, eu acabei conseguindo, né, gente? Foi uma alegria, uma emoção final do ano. Eu acabei resgatando esses exemplares, como eu falei para vocês, 3 exemplares, né? O Figuras e Figurinhas, o Visões Panfletárias e o Tocaias da História. Eles não estavam assim, eles estavam alguns numa situação bem precária, né? Porque são livros quase centenários, e eu acabei fazendo todo um processo de restauração, digitalizei esses livros e também encadernei, né, restaurei os livros. E aí eu achei muito interessante, porque a informação que eu tinha era só dessas biografias de personagens da época. Mas, ao folhear esses livros, ele não segue um padrão. Aí eu já vejo que meu avô realmente ele era muito livre, inclusive na escrita. Eu comentei com alguns escritores, amigos meus, que eu até me surpreendi com o meu avô poeta. Em meio a personalidades, ele tem alguns capítulos que é pura poesia, versos poéticos, inclusive para pessoas familiares. Tem poesias para a primeira esposa dele, falecida, a Alba Guimarães Plesan, filhos, que ele simplesmente declamou algumas poemas
belos, no meio de todo às vezes, um trabalho ali de pesquisa, né, político, ele acaba colocando uma poesia. Também, fato muito interessante é que ele não segue também os títulos, por exemplo, não segue um padrão. Tem um título que ele coloca um formato de letra, ó. Se você pegar aqui ele já segue de outra forma. Tem uns que ele faz tipo alguns diagramas. No começo do livro, também algumas coisas diferentes. Além de prefácio, tem alguns escritores que falam algumas frases sobre ele, definem ele apenas com uma frase. E hoje a gente, às vezes, tem um padrão todo certinho para escrever um livro. Não imagina, né? Tem uma dedicatória, tem os agradecimentos. Eu vi que ele sai totalmente do padrão. Aí, no meio de um livro desse, que está falando de vários personagens políticos da época, relevantes, eu encontro esse capítulo, né? Por isso que eu falo que ele sai totalmente do padrão. E aqui realmente ele fala de Alcebiades e Sinharinha, que são os pais dele. E nesse momento me deu aquele insight para falar também do Alcebiades, porque a forma que ele descreve os seus pais foi uma forma tão amorosa, carinhosa mesmo, que eu vi que realmente o de César começou no Alcebiades. O quanto ele se espelhou no meu bisavô, no Alcebiades. Ele já começa falando que eles já tinham feito 50 anos de casado, os dois, Alcebiades e Sinharinha, né? Sinharinha Eugênia Guimarães Plezan, neta do Visconde de Nácar. E ele fala frases assim muito carinhosa, de uma forma muito carinhosa com os seus pais. Aí me inquietou essa questão dele citar o Alcebiades dessa forma. E eu já tinha pego alguns documentos do livro que vocês fizeram, do centenário do Centro de Letras, que eu, inclusive, dou os parabéns para vocês que compilaram, que fizeram todo esse trabalho de pesquisa. Isso é muito importante para as gerações que virão. Foi nesse livro que eu acabo me deparando com a biografia do Alcebiades. Quando ele fala aqui do Alcebiades, meu pai falava muito pouco do Alcebiades. Falava que o avô dele era major, era militar, e pronto. Alcebiades faleceu em 47. E o meu pai nasceu em 42. Então, meu pai era muito pequeno, ele nem teve contato com o seu avô. É óbvio que ele também não tinha muita informação para me passar. Para minha alegria, quando eu começo a pesquisar e vejo o primeiro texto do Alcebiades e a descrição, a biografia que vocês colocaram nesse livro centenário aí do Centro de Letras, maravilhoso, muito bem feito. Eu super indico, gente, traz toda uma história do Paraná, dos escritores. Eu passo ali a me interessar por Alcebiades. Falei, meu Deus, quem foi Alcebiades? E ali colocam vários dados muito importantes, que eu achei muito interessante, que ele participou em 1886 da construção ali ele veio aqui para o Paraná. Na verdade, ele é de Paranaguá, mas ele passou um tempo no Rio de Janeiro, onde, inclusive, o meu avô fez a faculdade de Direito, e depois ele volta para Curitiba. E ele participa da construção da estrada da colônia Mangueirinha, indo ali a caminho para Palmas. E aí ele também participa ele fez parte do batalhão que proclamou a República. Na época ele era sargento, eu acredito, não. Isso, ele estava sargento, já subindo aí para outro escalão. E aí, quando eu vejo isso, eu falei assim, nossa, Alcebiades eu acho que também foi muito interessante. Mas eu não sabia nem que ele tinha alguns livros. Foi nesse documento do Centro de Letras
que eu vi que ele tinha livro publicado. E eu comecei a pesquisar na internet. E, para minha sorte, né, para minha alegria, eu consegui resgatar um livro centenário, que é um dos mais conhecidos. Ele teve 2 ou 3, mas esse é o mais conhecido, que se chama Cenário Paranaense. E esse livro, gente, ele veio dessa forma. Ele veio de um sebo lá de Minas Gerais. Ele está super bem conservado. Em alguns momentos parece que ele nem foi lido, né? Ele é de 1908. E ele foi feito o prefácio por Hermelino de Leão. E é muito interessante. Aí, como ele participou dessa construção dessa estrada, eu avalio, por esse livro aqui, que ele realmente caminhou por muito, pelo Paraná inteiro, conheceu muito as estradas na época e andou por todo o Paraná. E ele acabou fazendo uma compilação de todos os dados geográficos, inclusive do Paraná. Ele cita nesse livro aqui sobre a fauna, sobre a flora, sobre detalhes assim, latitude, longitude, como que é o Planalto, as ervas medicinais. Então, assim, algo que eu falei, meu Deus, ele me surpreendeu. Um livro desse que parece uma enciclopédia para a época, muitos conhecimentos, ele fala de praticamente todas as cidades, e também ele finaliza, do Paraná, e também ele finaliza com a parte política, com a distribuição, com a repartição ali política, o governo das províncias ali do Paraná, quem foram os governantes da época. Assim, me surpreendeu isso, eu não imaginava. Aí eu realmente falei, meu Deus, o Alcebiades foi uma inspiração para o meu avô. Ele seguiu os passos do meu avô. O Alcebiades também, nas pesquisas que eu fiz, verifiquei que ele também trabalhou muito em revistas, jornais, sempre nessa questão editorial, gostava muito disso, e tinha realmente o Centro de Letras como sua casa. Teve um período histórico do Centro de Letras que ele não teve sede, teve algum problema na sede, e ficou sem sede o Centro de Letras. E ele, por gestões, várias gestões ali, ele teve o cargo de bibliotecário. E ele acabou levando os livros do Centro de Letras para a sua casa, junto com os seus livros. E eu me admirei dessas descobertas, né, da onde eu vim. E então foi realmente um presente essa pesquisa, conhecer o Alcebiades através do meu avô. E é isso que eu quero trazer assim para vocês, a importância dessas escritas, desses livros, porque eu também acabo conhecendo o meu avô através dos livros dele. Quando eu me surpreendo num livro de biografias diversas com uma poesia, e aí pesquisando, vejo que eles fizeram, inclusive, antologias poéticas, os dois juntos, o meu avô com o meu bisavô, foi inspirador para mim. Então, saber que o meu bisavô inspirou 100% o meu avô, e hoje, né, eu me sinto inspirada por esses dois grandes nomes na minha história, e gostaria de motivar vocês ainda mais, porque foi por causa de um livro, né, de um livro. Esse livro aqui não está digitalizado na internet, então não está digital, esse do meu bisavô. Eu acabei conhecendo meu avô por um livro dele. E esse meu livro, que eu estou lançando, que o presidente até comentou, ele fala no terceiro capítulo dele, no último capítulo, sobre legado. O legado que eles deixaram e o legado que eu gostaria de deixar para as próximas gerações. Veja, meu bisavô faleceu em 47. Então, aí, quantos anos que nós estamos falando? Nós estamos falando de 70 anos, mais de 70 anos. E eu tive toda essa curiosidade, essa inspiração, sabe, essa alegria de trazer esse resgate. E eu fiquei pensando, daqui a alguns 50 anos, né, meus netos
meus bisnetos, vão ter esse brilho no olhar para descobrir a minha vida, como que a minha bisavó viveu no século XXI, em 2020, o que ela estava fazendo? Isso me inquietou. Essa pandemia foi um período de muita reflexão, de muita introspecção, autoconhecimento, e eles acabaram trazendo eu para o centro, para as minhas origens. Quando a gente fala de história, nós estamos lá na nossa carteira escolar, estudando sobre a história do Brasil, estudando sobre a história do Paraná, né, a história das Américas, mas muitos de nós não paramos para conhecer as nossas histórias, as nossas raízes, e isso é muito importante. Eu acabei descobrindo algumas coisas que eu não sabia. Cláudio, por gentileza, coloca a segunda slide para eu continuar. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da vida do meu avô. Ele foi a pessoa que me trouxe até aqui, né? Que foi por causa dele que eu comecei essa pesquisa, a puxar esse novelo, né? Esse novelo de histórias, de tramas. De César, então, como eu falei, ele foi jornalista, editor-chefe por décadas da Gazeta do Povo, e o seu grande trabalho era entrevistar os figurões da época, né? Pessoas, deputados, políticos da época, artistas. Eu busquei nas fotos, nos álbuns, nos documentos que nós temos em família, e eu achei centenas de fotos dessa forma, ele entrevistando pessoas, com uma caneta, com uma caderneta, e ele fazendo essa coletânea de informações para depois fazer os seus registros. Pode passar, Cláudio. Essa caricatura eu acho muito peculiar e engraçada, inclusive, porque o meu avô é esse olhando, né? Esse da esquerda, para quem está olhando. Esse mais baixinho ali é o de César Plezan. Não era muito grande, gente, de estatura. Inclusive, os seus discursos no encontro ali das marechais, ele subia normalmente numa cadeira para fazer o seu palanque, porque ele realmente era mais baixinho de estatura, mas a sua voz era brava, era alta, né? Pode passar para outra, Cláudio. Aí, em 1940, ele, na posse dele, da Academia Paranaense de Letras, ele ocupou a cadeira 17, ele foi o primeiro ocupante da cadeira 17. No seu discurso, o evento foi ali no Clube Curitibano, e por uma coincidência, que eu não vejo nada como coincidência, ele tinha 40 anos. E eu também, com 40 anos, finalizei o meu livro. Então, eu também acredito muito nessas questões, assim, não de numerologia, mas de fases da nossa vida, de períodos da nossa vida. E os 40 anos foi muito importante para ele. Pode tirar, Cláudio, que eu vou continuar aqui. Do meu avô, ele, então, iniciou o seu trabalho como redator num trabalho lá na escola, lá no Colégio Militar, lá no Rio de Janeiro. Ele tinha aqueles boletins da juventude, né, da época. Inclusive, o nome desse boletim é A Inspiração. E ele começou já a trabalhar lá como redator e gostava muito dessa questão de letras. Ele foi um tempo para morar em Minas Gerais e ele acabou atuando como promotor de justiça em Minas Gerais.
E ele teve um evento também que eu não sabia, desconhecia isso, e nessas minhas pesquisas, isso não consta no meu livro, mas nas minhas pesquisas acabei me deparando com esse episódio, por que ele deixa uma carreira de promotor em Minas Gerais, vem para o estado do Paraná e ele inicia uma nova carreira jornalística e deixa de advogar e sai dessa área do direito. E aí eu descubro, num dos registros, nesses álbuns que eu fiz aqui da minha família, que ele teve uma situação em Minas Gerais, que ele acabou julgando uma pessoa, condenou essa pessoa no julgamento, e depois de alguns anos, ele descobriu, de algum tempo, não diz exatamente quanto tempo, ele descobriu que essa pessoa era inocente. Então, que ele tinha condenado, julgado uma pessoa inocente, que tinha, inclusive, pago pena por isso. E aí ele acabou se desgostando da profissão e veio recomeçar e começar uma nova história, né, que deixou aí para nós. Ele era muito intrépido, tinha muito talento, muita facilidade na escrita, na fala, e com certeza me inspirou. Quando ele vem para Curitiba, ele trabalha em outros jornais, inclusive continua apoiando jornais também do Rio de Janeiro, e sempre na liderança, à frente dos movimentos. E eu sempre tive esse perfil, desde ali do ensino fundamental, eu sempre fui líder de turma, sempre gostei muito dessa questão da oratória, nunca tive dificuldades em palestrar, e a minha avó sempre falava, você lembra muito seu avô. E, ai, gente, desculpe a minha emoção, mas eu escrever esse livro e resgatar essa história foi, para mim, uma honra, né? E, na verdade, um autoconhecimento. Muitas vezes você não sabe da onde que você veio, de quem que você puxou, né? A nossa família fala, você puxou fulano, puxou Beltrano. E você ter pessoas inspiradoras na sua própria família é muito especial. E então todo esse meu livro ele gira em torno disso, de como que nós estamos vivendo a nossa vida hoje, se realmente nós estamos escrevendo uma história digna de ser replicada, uma história inspiradora, porque todos nós estamos escrevendo. Todo dia de manhã nós temos uma página em branco para escrever do nosso livro, que é a nossa vida. E eu, sinceramente, adoraria, né, ter a certeza que daqui 50 anos, 70 anos, como hoje, eu estou aqui falando do meu bisavô, com toda a honra e alegria. Eu gostaria que meus netos, bisnetos estejam falando de mim, curiosos para falar da minha vida, o que ela fazia. E eu vou dizer para vocês que só me deu mais vontade de escrever. Por quê? Porque eu realmente vi que os versos eternizam a nossa história. Um livro escrito, você realmente vai deixar registrado. E agora, com muita facilidade, nós aí na internet, vai ficar salvo isso. Como foi difícil para eu resgatar esses livros, tem um que eu ainda não resgatei, e até depois quando passar a pandemia, vou na biblioteca pública, vou no Centro de Letras fazer essa pesquisa, pode ser que eu encontre lá esse livro do meu avô. E eu quero também achar e encontrar alguma antologia, porque os dois escreveram juntos algumas antologias poéticas. E isso eu achei muito legal. E eu falo para vocês aí, principalmente o pessoal do Centro de Letras, vou instigar vocês, incentivar vocês a escrever um livro junto com um parente, né? Junto com uma neta, junto com um filho. Eu achei tão lindo isso, gente, uma aproximação que os dois tinham, e isso acabou gerando frutos, né? Os frutos do meu bisavô foram para o meu avô e hoje estão em mim. Eu gostaria de agradecer muitíssimo por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Peço para o Cláudio para colocar
o último slide. Estou à disposição para algumas perguntas. Conto com vocês, já me sinto parte do Centro de Letras. Me sinto em casa com vocês. Aí, uma foto, né, do major, do meu bisavô, Alcebiades Plezan, e a sua esposa, que carinhosamente chamavam ela de Sinharinha, né? Eugênia Guimarães Plezan. Pode passar. Aí, o meu avô de César Plezan e a sua esposa, também carinhosamente, o apelido dela era Lalita, Eulália Plezan. Ela foi a segunda esposa do de César, a primeira foi a Alba Guimarães Plezan, que faleceu, e aí ele contraiu segundas núpcias com a minha avó, a Lalita, todos já falecidos. E aí o último slide que eu deixo para vocês, a capa do meu livro, que está saindo nos próximos dias. Eu decido o que será escrito em minha lápide, e eu deixo com vocês esse poema fresquinho que eu fiz pensando nessa apresentação, né? Que eu vou estar lendo para vocês. Em mim, suas histórias continuam, reverberam, vívidas, translúcidas, alvoroçadas. Força, nelas encontro força e ânimo para seguir escrevendo e desbravando este universo encantador das letras. Prazer estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada.